uns com os outros e todos nós contigo. Nós suplicamos por tua graça, por tua presença, que o teu Santo Espírito seja o mediador dessa conversa, que ele nos abençoe, nos una, abra o nosso coração para compreender e aplicar a palavra. Abençoa também a vida do pastor Almir, derrama bênção sobre ele, família, sobre o seu ministério. E eu peço também, ó Deus, que o Senhor abençoe todos esses irmãos que estão conosco, para que seja um momento de edificação para todos nós e de glória para o teu santo e eterno nome. Peço isso em Cristo Jesus. Amém. 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 Pastor Almir, a nossa live... Opa! Do medo. Diga. Tá me ouvindo? Estou ouvindo o senhor bem. Estou ouvindo o senhor bem. Ok. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar o meu fone aqui. Como é que tá agora, irmãos? Tá bom? Pastor Almir, tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Os irmãos estão ouvindo bem também? Ótimo. Então agora tá melhor. Pastor Almir, eu hoje à tarde, enquanto estava considerando os temas que eu queria tocar com o senhor, eu resolvi buscar algumas definições de medo na literatura geral. Para o senhor ter uma ideia, a biologia trata o medo como uma espécie de um esquema adaptativo de um mecanismo de sobrevivência nosso. A neurologia fala que o medo é uma forma comum de organização do cérebro de seres primatas, ativando a amígdala alojada no lóbulo temporal. A psicologia fala que o medo é um estado afetivo e emocional, necessário para o organismo se adaptar ao meio. E a sociologia trata o medo como parte do caráter de uma pessoa ou de uma organização social. Isso significa que uma pessoa pode aprender a não ter medo. Então, o que eu percebi, pastor, em todas essas definições é que elas partem do pressuposto que o medo é algo da essência humana, é intrínseco ao ser humano. Então, diante disso, eu queria levantar a primeira provocação para o senhor conversar conosco. Deus nos criou para ter medo? Faz parte da criação original o ser humano ter medo, insegurança? Então, queria que o senhor começasse por aí. Certo. A primeira vez que o medo é mencionado nas Escrituras é depois do pecado. Quando Adão e Eva pecam e Deus vem na viração do dia, então Adão se esconde. E ele depois, quando ele é confrontado por Deus, ele disse a razão: tive medo e me escondi. Então, o medo é uma reação do ser humano, uma reação que veio sobre ele, ou um modo de reagir que veio sobre ele depois do pecado. Porque se pensarmos bem, antes do pecado, qual o motivo de medo? Então, não havia razão para medo. Tem uma travadazinha dele. Foi a internet dele, não foi? Como é que tá aí? Foi. Parece que deu uma travada, irmãos, a internet do pastor Almir. Esperar um pouquinho. Pronto. Travou, irmãos, pastor Almir. Vamos esperar ele entrar novamente, infelizmente. Coisas tristes, né? Eu não sei como é que eu desativo os comentários não, irmãos. Me digam aí. Acho que eu achei aqui agora. Pronto. Tá melhor assim? Vocês não têm como responder, né? Tá, estamos com 251 pessoas. Quero agradecer a todos vocês, viu? Pela
pela presença. Eu tenho que ativar os comentários, irmão, porque a solicitação do pastor Almir vai ter que aparecer aqui. Tá, vamos esperar mais um pouco para ver se ele entra. Oi, Ana Carolina. Deus te abençoe, minha filha. Pastor Pedro Júnior. Cabra bom. Aqui, vamos ver aqui. Estamos adicionando o pastor Almir de novo. Vocês fiquem na intercessão aí para o corona não afetar a internet, viu? Ok. Voltamos. Tá me ouvindo? Estou ouvindo o senhor. O senhor estava na parte em que o senhor disse que não tinha razão para os nossos pais terem medo no Éden. Sim, antes do pecado não havia nenhum motivo. Eles estavam no ambiente ideal, eram duas pessoas ideais, certo? Perfeitas, com potencial para crescimento, sim, mas perfeitas, com um excelente relacionamento com Deus e um com o outro. E a grande prova que eles não tinham medo é que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, nada a esconder, nada a temer, nada a guardar um do outro. Então, não havia motivo para ter medo. Amém, amém. Muito apropriado. Então, pastor, diante do que o senhor colocou, o que parece que é a revelação suprema do medo é o distanciamento de Deus. Então, o afastamento, o alienamento da presença, da vida no Senhor, então, passou a provocar no homem medo. Então, nós poderíamos ver o medo como a suprema manifestação de que o homem não é aquilo que deveria ser e ele está distante do Criador. Pastor, além dessa questão da nossa separação com Deus, o que mais o medo revela a respeito do nosso coração, né? Revela primeiro que nós temos um relacionamento com o Criador que foi rompido, mas ele também revela certas facetas de coisas que nós carregamos dentro da gente. Então, eu queria que o senhor pensasse e elaborasse para a gente um pouco a respeito disso. O que o medo revela, de que maneira, o que é que o medo, que cortina o medo retira do nosso coração? Só voltando um pouco ao que o senhor falou, que o medo é a manifestação de distanciamento de Deus, eu então me lembrei, talvez, da única ocasião em que o Senhor Jesus teve medo. Foi exatamente no Getsemane. E por quê? Porque ele iria para a cruz, onde ele sofreria exatamente o distanciamento do Pai, o momento em que ele receberia sobre ele a culpa, a pena dos nossos pecados, o descarregar da justa ira de Deus sobre ele, e o Pai o abandonaria. Que eu estou me lembrando agora, me parece ter sido o único momento, ou a única razão, eu devo dizer assim, para não dizer que foi só um momento, mas a única razão que fez o Senhor Jesus temer, exatamente o distanciamento do Pai. Agora, voltando à sua pergunta. Medo, se eu pudesse definir, seria minha reação quando algo que eu valorizo está ameaçado. O medo mostra os meus valores. Então, quando alguma coisa que eu valorizo, que eu prezo, está ameaçada, então eu sinto medo. É o meu modo de reagir diante da ameaça a alguma coisa. Alguns exemplos. Alguns pais, quando os filhos são pequenos e começam a ir para a escola, alguns têm um verdadeiro pânico, né? Fica ligando para a escola e quer levar o filho, só sai de frente do portão da escola quando tem a certeza que o filho entrou e foi recebido. Algumas mães chegam de diversos momentos, está ligando, como é que está meu filho? O que é isso? Isso é a manifestação do medo por achar, não é uma ameaça real, aqui é uma ameaça imaginada,
de que aquilo que ela valoriza, ou ele valoriza, o filho está ameaçado, certo? E eu poderia até propor um teste aqui. Se cada um de nós, nesse momento, pensasse em algo que valoriza, a esposa, um filho, ou alguma coisa que valoriza, e imaginasse uma ameaça, só na imaginação, a gente pensasse que poderia perder, o medo bateria já no nosso coração, seria necessário uma energia para nós nos controlarmos, para manter o foco da conversa, porque medo é isso. O medo é a reação que nós apresentamos quando algo que nós valorizamos está ameaçado. Seja uma ameaça real, seja uma ameaça imaginária. Então, o medo revela os meus valores. O medo revela os meus ídolos, certo? É isso que o medo faz. Ele, então, mostra aquilo que, de fato, eu valorizo, né? A gente não tem medo de perder coisas que a gente não valoriza, ok? Então, pense em algo que a gente valoriza. Pensei num livro que, se você perder, você tem mais um bocado e pode comprar. Você não tem medo de perder, mas pense num livro que não é mais publicado e você tem um exemplar e você preza muito, e aí alguém pede emprestado e quase que o seu coração vai junto, porque vai que esse livro não volta mais. Estou ilustrando aqui com o livro, poderia ilustrar com outras coisas. Foi bem pregada a ilustração, pastor, viu? Foi bem pregado. Tem inclusive alguém que está aqui com a gente, viu? Ó, me devolva meu livro, viu? Só tem ele. Olha aí. Certo? Então, o medo é a minha reação diante da ameaça daquilo que eu valorizo. Certo. Pastor, dentro disso, o senhor acredita que existem medos legítimos? Ou Sim, todo medo deve ser condenado? O medo do Senhor Jesus de distanciar-se do Pai foi um medo legítimo. A Bíblia fala do temor a Deus, um medo legítimo. O medo, então, de ficar distante de Deus, de não prezar mais a amizade e o amor de Deus, o medo de cair no desagrado de Deus, esse medo nós devemos ter. E o medo, nesse mundo de pecado, hoje o medo também é uma ferramenta de defesa, certo? Então, se alguém me convidasse para subir num prédio de 10 andares e andasse ali no limite da sacada de um prédio, eu não iria. E não iria por uma razão, medo, certo? Medo de cair e morrer. Então, esse medo é legítimo, ele nos preserva. Qual é o problema desse medo? É quando ele me impede de fazer o que eu tenho que fazer, certo? Então, quando esse medo me trava, então vou agora aumentar a minha ilustração. Então, eu estou lá no 10º andar de um prédio, num apartamento, e de repente uma criancinha escapou, está na sacada, está no limite. Pronto, nessa hora, o meu medo de andar naquela sacada deve ser colocado de lado. Se eu for a única pessoa capaz de socorrer aquela criança, o meu medo tem que ser colocado de lado. Vou dar uma outra ilustração. Algumas pessoas têm medo de falar em público. E talvez elas não tenham tanta habilidade, mas suponha que elas precisem testemunhar de Cristo numa determinada situação para um público. Esse medo tem que ser colocado de lado. Então, o problema do medo é quando é medo de algo ilegítimo, é medo de um ídolo, que eu temo perder, ou é um medo que, mesmo sendo legítimo, no sentido de que algo está ameaçando minha vida, e ele me trava, e ele me impede de fazer a vontade de Deus na minha vida. Okay. Nesse sentido, pastor, a partir do momento que cremos no Senhor Jesus Cristo, o que ocorre, que processos ocorrem dentro da nossa alma
que podem revolucionar completamente a maneira da gente lidar com o medo. Certo. O nosso grande problema que talvez não venha à superfície na maioria das pessoas é o problema da identidade. De saber quem eu sou. É o problema de saber por que eu estou aqui. O problema da meu propósito de vida, minha missão de vida. E o problema do meu destino. Nem sempre estes medos são colocados como eu coloquei aqui. Mas, na minha opinião, todos os outros medos surgem disso. De saber quem eu sou, de saber o que eu estou fazendo aqui e de saber para onde eu vou. Quando nós, pela graça de Deus, nos encontramos com Jesus Cristo e crescemos nesse relacionamento, nós somos iluminados para entender que nós somos criaturas de Deus, pessoas criadas por Ele, à imagem e semelhança dele, pessoas que pecaram contra Ele, pecadores, que tiveram esta imagem corrompida, deturpada, mas que Ele nos amou e nos buscou em Cristo. E esse amor de Deus deve ser a base da nossa identidade. Isso fica muito claro com textos que diz que o amor lança fora o medo. Romanos capítulo 8, quando Paulo então faz aquele cântico, né, de não vamos temer nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestades. Por quê? Por causa do amor. Quando eu faço, ou reconheço, devo dizer assim, o amor de Deus como o meu bem supremo, como o maior tesouro da minha vida, e reconheço também que por causa de Jesus Cristo, e unicamente por causa de Jesus Cristo, esse amor está garantido a mim por toda a eternidade, que nada, absolutamente nada, vai me separar desse amor. Então eu me reconheço como alguém amado por Deus, mesmo sem merecer, mas por causa de Jesus, o medo perde a sua força. O meu maior medo, então, deveria ser perder esse amor. Mas esse amor está garantido, porque ele não depende de mim. Ele depende de Deus, que veio a mim através de Jesus. Sabendo disso, eu sei qual é minha missão aqui. Viver para proclamar a glória desse Deus que me amou. E sei o meu destino. Chegar cada vez mais perto desse amor, até o dia que irei fruí-lo plenamente. Essa concepção firmada em nossa mente, isso não acontece numa mágica, certo? Isso é algo que é construído através do amadurecimento cristão, do conhecimento da palavra, do envolvimento com irmãos e com provações que tiram os meus ídolos, que quebram os meus ídolos, que cada vez mais me demonstram que a única coisa de valor realmente, valor eterno que eu tenho, é o amor de Deus. Então, nesse processo de amadurecimento, a pessoa cada vez mais conquistada por esse amor, vai deixando de lado os medos deste mundo. Enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei de Romanos 8,15, Paulo falando que Deus não nos deu espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas ele nos deu o espírito de adoção. Exatamente. E esse espírito de adoção é que nos dá essa consciência, né, que imprime na nossa alma a certeza
espiritual prática de que nós somos filhos de Deus. Então, o medo escravizante acaba sendo uma marca do descrente, acaba sendo o modo de vida que qualifica aqueles que não conheceram a Deus. Do outro lado, aqueles que têm o Espírito Santo no coração, o Espírito Santo produz essa convicção de que nós somos filhos de Deus, portanto somos amados, somos guardados e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, é maravilhoso pensar no ministério do Espírito Santo, elevando o nosso coração para nos dirigir a Deus como Pai, aquele Pai amoroso que cuida da gente. Maravilhoso, pastor, ouvir essas coisas que o senhor está falando. Pastor, a gente está vivendo numa situação hoje, né, social, política, que as pessoas estão com medo. A gente tem visto, desde as pessoas que não creem no Senhor, e até muita gente que crê em Deus com medo. E a gente vê nas diversas categorias do medo, a gente vê desde aquelas pessoas que têm um medo mais prudente, aquele medo mais controlado, de procurar cuidados, mas também nós temos visto pessoas com esse medo que trava, esse medo que parece que apaga a identidade da pessoa completamente no Senhor. Então, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente como é que tem sido a percepção ministerial do senhor do contexto que a gente está vivendo e como essa situação que nós estamos vivendo hoje tem servido para mostrar os ídolos que nós temos no coração. Ok, eu vou me valer de um episódio da vida do apóstolo Paulo, quando ele fazia a viagem para Roma, né? Chegou num determinado ponto da viagem em que ele avisou, no qual ele avisou o comandante de que era melhor passar o inverno naquele porto. Eu não me lembro agora qual o local, mas ele disse que era melhor passar o inverno ali, porque a viagem seria perigosa. Aqui eu estou vendo alguém maduro, com medo. E alerta, olha, a melhor coisa é a gente ficar aqui. Naquela época, no mar Mediterrâneo, eles não navegavam no inverno. Durante todo o período do inverno, as navegações paravam. Então, o inverno estava se aproximando e eles acharam, então, e Paulo achou que era melhor ficar ali. Os marinheiros não queriam ficar naquele porto. Talvez aquele porto não os agradasse, não fosse grande o suficiente. E eles achavam que dava tempo chegar no próximo porto e invernar ali. Então o comandante, ao invés de ouvir Paulo, ouviu o piloto do navio e os marinheiros. E eles prosseguiram. E Paulo prosseguiu. Então, Paulo sabia, previa que a situação seria perigosa. Ele fez o que ele pôde para impedir. O que ele pôde não foi suficiente. Ele aceitou e confiou em Deus. E eu creio que os que já leram o livro de Atos, com certa atenção, lembram do que foi isso, né? De como eles passaram dias e dias sendo jogados pelo vento, numa escuridão total, sem ver um pingo de luz, jogaram todo o carregamento do navio no mar, e chegou uma hora em que as pessoas do navio estavam desesperadas da vida. E Paulo, então, os chama e diz, olha, não temam, não tenham medo. O Deus a quem eu sirvo me garantiu que eu vou chegar em Roma. Eu não vou morrer aqui nessa viagem. Eu vou chegar em Roma. Então, Paulo tinha essa certeza, essa garantia. Então, isso lhe tranquilizou, apesar de que, e esse é um dos pontos que eu quero destacar, os homens ou autoridades sobre nós podem produzir situações catastróficas que escapam ao nosso controle. A gente pode tomar todas as precauções, como Paulo avisou.
e não resolve. Ele não era a autoridade no navio, não resolveu. Então ele foi colocado naquela tempestade, mesmo já sabendo o que poderia acontecer. Segundo ponto que eu quero destacar é que Paulo, depois de dizer isso, pega o alimento, ninguém queria comer, e é compreensível, quem é que sentia apetite numa situação daquela, mas Paulo parte o pão, ora e diz, olha, vocês devem comer porque disso depende a vida de vocês. Agora, Deus já havia dito para Paulo que ninguém naquele navio ia morrer. Mas Paulo dá a comida e diz, vocês devem comer para poder viver. E logo a seguir, um pouco depois, os marinheiros tentam fugir do navio, ou querem fugir do navio. E Paulo chega para o comandante e diz, olha, se eles forem embora, ninguém aqui se salva. Mas vamos lembrar que Deus havia dito para Paulo que ninguém ia se perder. E aqui eu vejo essa confluência que a gente não consegue explicar, mas que Deus usa entre confiança em Deus e minhas precauções. Então, Paulo tomou as precauções. Olha, não deixa os marinheiros aí não, que se eles forem embora, todo mundo aqui morre. Mesmo sabendo que Deus tinha garantido que ninguém ia morrer. Mas Deus fez esta garantia e nos planos de Deus estava contar com a ação previdente de Paulo. Nós estamos nessa situação que nós não pedimos, diretamente nós não criamos, mas estamos dentro dela, estamos dentro desse navio. O que nos resta é confiar em Deus. À medida que Deus nos guia e nos ilumina, tomarmos as devidas precauções e falarmos para outros tomarem e manter a nossa confiança em Deus. Confiar nele, porque eu creio que nem as autoridades estão sabendo direito mesmo o que devem fazer diante de tudo isso. Eu me lembrei, enquanto o senhor falava, que às vezes nós podemos permitir que o próprio contexto social e pessoas, elas elaborem pensamentos em nossa mente que produzam medo. Eu estou me lembrando aqui dos espias que foram a Jericó, e eles voltaram, e eu fiquei imaginando isso essa semana, que apenas 10 pessoas conseguiram produzir um pânico terrível em todo o povo de Israel, e eles, infelizmente, perderam a bênção de entrar na Terra Prometida. Exatamente. Então, fico pensando que nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo, principalmente aquelas vozes que vão, que acabam minando aquela segurança que o Senhor já nos dá através da sua palavra. Essas vozes vão encontrar eco em nosso coração quando os homens forem para nós maiores do que Deus. E aqueles 10 homens influenciaram o povo de Israel porque o povo de Israel acreditava que os gigantes que havia em Canaã eram mais poderosos do que o Deus que os havia tirado do Egito. Então, quando não é tanto quem fala comigo, é se há no meu coração um território, um terreno apropriado para aquelas palavras crescerem e darem o fruto do medo. Porque se eu estou firmado num Deus que é soberano, poderoso, e que garantiu que nada vai me separar do amor dele, absolutamente nada, pandemia nenhuma vai me tirar do amor dele, e se isso está afirmado no meu coração, o que as pessoas falarem vai ser filtrado por isso. Vai ser considerado, mas filtrado por esta certeza. Amém. Amém. Pastor, eu pensei da gente convergir agora para alguns conselhos mais práticos para o momento que a gente está vivendo, de vida cristã, de vida social, os conselhos que o senhor daria para os membros
da própria igreja que o senhor pastoreia que estão angustiados com essa situação. Se o senhor pudesse também dar uma palavra para as pessoas que estão doentes, né? Que na comunidade que a gente serve tem pessoas que estão nessa situação e tem familiares que contraíram o vírus, alguns creram no Senhor, outros não creram ainda. Então, se o senhor pudesse trazer alguns conselhos, queria propor ao senhor a gente fazer um bate e volta, o senhor fala um, eu falo outro, e a gente vai tentando construir uma coisa juntos. Certo. Uma coisa é ter certas certezas na vida, ok? Certas certezas do tipo, Salmo 139. Todos os meus dias estão escritos no plano de Deus. Ok? Manter esta certeza. Todos os meus dias estão escritos no plano de Deus. Quando chegar a minha hora, ou com pandemia, ou sem pandemia, eu vou. E antes dela chegar, eu não vou. Então, ter esta certeza seria o primeiro conselho que eu daria. Nós somos imortais até o dia em que Deus escreveu. Exatamente, que Deus planejou. Eu queria lembrar os irmãos a fala do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho que esse conselho é muito pertinente a considerar o contexto que ele foi dado. Aqueles irmãos não estavam vivendo numa boa, todo mundo indo para a Disney, nas férias. Era um contexto de muito sofrimento, era um contexto em que eles estavam sendo opressos por seus vizinhos, a comunidade judaica também estavam difamando os nossos irmãos, e eles estavam cercados de todo um contexto social anticristão, que tinha como objetivo destruí-los. E é nesse contexto que Pedro lança esse conselho, né? Lançando sobre ele toda a ansiedade. Do ponto de vista humano, eles tinham todos os motivos para estarem ansiosos. E o convite de Pedro é: lance sobre ele. Essa tarefa emocional, espiritual, de dia a dia, colocar os seus joelhos no chão e colocar na presença de Deus aquilo que está afligindo, aquilo que está preocupando a alma, lembrando daquela promessa de Filipenses 4, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Esse é o meu conselho. Certo. O Senhor Jesus Cristo, quando aconselhou os discípulos sobre os momentos difíceis que viriam, que eles teriam sua vida ameaçada, ele fortaleceu o ensino sobre a providência de Deus com dois fatos. Falando dos pardais. Um pássaro extremamente barato, mas ele diz que nenhum deles está desconhecido diante do Pai. E aí ele disse: vocês valem mais do que os pardais. E ele disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Se Deus sabe o tanto de fios de cabelo que eu tenho, Ele sabe tudo mais da minha vida. Vamos dizer assim, se Ele teve a preocupação de contar, porque Ele não precisou contar, mas apenas para reforço, ênfase, de contar os fios de cabelo que eu tenho, Ele sabe tudo mais da minha vida e está cuidando de mim. Então, esta confiança no poder amoroso de Deus, no cuidado amoroso de Deus, deve nos guiar no dia a dia, não só nesses momentos mais ameaçadores, mas em todos os outros momentos. Eu estou me lembrando de João capítulo 11, em que diz que Lázaro ficou doente, e no mesmo fôlego em que João diz que Lázaro ficou doente, ele diz mais abaixo assim: e Jesus amava a Lázaro.
Então, essa lembrança é para os irmãos que estão doentes ou que têm pessoas da sua família que amam ao Senhor e estão doentes. Lembrar que nós não podemos medir o amor de Deus a partir dessas coisas. Nós não podemos nos apressar em julgar as pessoas por causa da sua condição de saúde, se estão ou não estão doentes. Porque nas Sagradas Escrituras, pessoas que foram profundamente amadas por Jesus ficaram doentes. E no mesmo texto, diz que Jesus era amigo de Lázaro, né? Aqui é uma outra lembrança. E Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter nos momentos de sofrimento. Então, por favor, não se apresse a julgar, não se apresse a avaliar o amor de Deus a partir dessas coisas. A Sagrada Escritura chama a gente a olhar para a cruz e ver que lá aconteceu a maior prova de amor de Jesus por nós, ele entregando a sua própria vida como um sacrifício por nosso pecado. Certo. O outro conselho que eu gostaria de dar é não correr riscos desnecessários. E aqui eu quero trazer o Salmo 91, que diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. E a gente deve lembrar da interpretação que Satanás deu a isso, né? Quando ele tentou Jesus, então tira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardarão em todos os teus caminhos. E Jesus rebateu, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós precisamos confiar no cuidado de Deus, mas lembrar de não tentar Deus e não correr riscos desnecessários. Viver descuidadamente, porque Deus está cuidando de nós. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez, no exemplo que eu dei ainda há pouco, e não foi assim que o Senhor Jesus agiu. Ele rebateu essa interpretação vinda da parte de Satanás. Então, não correr riscos desnecessários. Lembrando de João capítulo 14, o contexto imediato da passagem, o Senhor Jesus tinha acabado de dizer para os discípulos que ele iria morrer. E pela fala de João no primeiro versículo, me dá a entender que, de alguma forma, os discípulos ficaram preocupados e exasperados. E Jesus disse aquelas frases maravilhosas que a maioria de nós conhece de cor. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, quero trazer duas lembranças aqui. Primeiro, é que nós temos o Senhor Jesus conosco. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Em vez de ter um coração perturbado, creia nele. Creia no que ele é, creia no que ele fez, creia no que ele está fazendo, intercedendo por nós. Creia também nas promessas que ele fez para o nosso futuro, ressurreição, vida eterna, imortalidade, novos céus e nova terra. E creia na casa que nós teremos, nas chamadas mansões celestiais, como nos nossos hinos. Eu acho que um dos valores desse momento que a gente está vivendo hoje é mostrar nossa fragilidade. Como nós vivemos num mundo frágil, como nós vivemos numa situação em que as coisas parecem estar tudo bem e, de repente, tudo vira de cabeça para baixo. E eu creio que o valor disso é lembrar a gente que as coisas desse mundo são passageiras, elas são como fumaça, e deve produzir na gente um desejo, um clamor, um anseio pelas realidades espirituais futuras que são eternas, que não mudam, e simplesmente por causa da presença do nosso Senhor Jesus Cristo lá. Exato. E a gente fica surpreso com isso, mas não devia. O Senhor Jesus já tinha advertido que este mundo caminharia entre guerras, entre terremotos e entre ameaças. E talvez o que nos decepcione muito seja o esperar o céu na terra.
o esperar uma vida sem problemas aqui. Mas isso nunca foi prometido a nós. A terra, ou o lugar, onde não há mais morte, não há mais choro, não há mais lágrimas, não é aqui. Nós estamos caminhando para ele, mas ele não é aqui. Então nós devemos lembrar que estas ameaças, além de mostrar a nossa fragilidade, como o Senhor colocou, ela também nos mostram que essa vida é passageira. Estamos apenas com uma tenda armada nesse mundo, acampando aqui por um tempo. Nossa casa permanente é no outro lugar, no novos céus, nova terra. Ali sim será tudo somente alegria. Amém. Amém. Muito bem lembrado. Me lembrei também, pastor, compartilhando com os irmãos, a necessidade de a gente orar, clamar e desejar a plenitude do Espírito Santo. Jesus prometeu, Lucas 11:13, que nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o seu Espírito. Então nós temos que clamar pelo Espírito Santo, pela plenitude dele, porque o Espírito Santo é a dádiva que inclui todas as dádivas. Quando nós clamamos pelo Espírito Santo, nós recebemos tudo. Nós recebemos conforto, Exato. nós recebemos alegria, crescimento espiritual, anseio por Deus, horror pelo pecado. Lembrar de passagens como Efésios, capítulo 5, verso 18, que fala da gente ter conversação santa, falar a respeito de salmos, cantar ao Senhor, cultivar um coração grato, nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Então, essa ocasião é uma boa oportunidade que Deus está nos dando para exercitar essa faculdade espiritual e experimentar a plenitude do Espírito Santo. Exato. Vamos lembrar do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que venhamos a sofrer as doenças, as ameaças da morte, não estaremos sós em momento nenhum. Jesus sempre estará conosco. Ele sempre estará presente. O pastor, o Senhor Jesus Cristo, sempre estará cuidando de nós. A razão para não ter medo não é que nós somos fortes e vulneráveis. Não, a razão não é essa. A razão para não ter medo é a presença de Jesus conosco. Sempre que Deus desafiou alguém para uma tarefa e essa pessoa apresentou medo, como Moisés, Gideão, a resposta de Deus foi: eu serei contigo. A razão para não termos medo é a presença de Jesus cuidando de nós. Então, diante do medo de você contrair algo assim, ou de um parente seu estar nessa situação, lembre-se, Jesus está presente. Então, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não há razão para ter medo, porque ele, que venceu a morte, está conosco. Amém. Amém. Não temas, porque eu sou contigo, não te amedrontes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, né? São passagens que foram escritas para quem está com medo. Então, espero que, irmãos, que isso fique no nosso coração, que a palavra de Deus habite ricamente a gente e que nós cultivemos a disciplina de rememorar essas passagens, refletir sobre elas, orar sobre elas, para elas serem aplicadas dentro do nosso coração. Exato. Pastor, estamos chegando ao final, pastor. Estou com o meu coração apertado, com raiva do Instagram, que só é 1 hora, depois eles cortam.
Mas eu queria pedir para o senhor dar alguma palavra final, despedindo, se quiser também falar alguma coisa do canal da Igreja do Senhor. Eu sei que a igreja está transmitindo os cultos, então para os irmãos terem opções, aqueles que não estão tendo, de onde ouvir a palavra do Senhor sendo pregada. Certo, foi um prazer para mim participar. Nossa igreja transmite os cultos de domingo de manhã e domingo à noite no canal da TV Evangélica do Cariri, no YouTube. Os que não tiverem as suas igrejas transmitindo os cultos e quiserem acessar, então nós estaremos ali pregando a palavra de Deus. Mas eu quero terminar com um desafio. Na época que o cristianismo começou, ali segundo, terceiro século, um dos fatores do cristianismo avançar foi que nos momentos de crise, os cristãos se dispunham a servir. Então, o nosso desafio é, nesse momento, servir. Manifestar o amor de Deus servindo as pessoas. Servindo compartilhando o evangelho, mas servindo compartilhando suas necessidades. São maneiras de nós demonstrarmos que não nos agarramos às coisas daqui, por isso não tememos perdê-las, porque temos o amor de Deus conosco. O meu desafio final é: aproveitemos a oportunidade para testemunhar por palavra e por serviço a este mundo que está com medo, que está perdido, que não sabe nem como agir direito. Nós temos uma palavra de conforto segura para eles. Então vamos servi-los, testemunhando e ajudando, compartilhando suas necessidades. Eu quero lembrar os amados irmãos a respeito do nosso futuro. Nós hoje, por estarmos num corpo de pecado, a gente ainda vai ter que lidar com o medo mais um tempo. Mas a Bíblia promete que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E quando ele chegar, nós teremos um corpo de glória, um corpo semelhante ao dele, um corpo que não estará mais sujeito à morte, e que todas as nossas faculdades mentais e da alma serão aperfeiçoadas, e nós não temeremos mais, porque nós estaremos com aquele que é a vida e teremos segurança nele. Quero agradecer a todos vocês, tá bom? Deus abençoe. A nossa igreja também está transmitindo os cultos pelo YouTube, para você que não tem opção. É a Igreja Batista Regular da Pituba. Na sexta-feira nós teremos outra live, que vai ser com o pastor Velk. Nós vamos falar sobre pecados sexuais e quarentena. Então nós vamos tentar investigar como esse ambiente de isolamento pode ser prejudicial para pecados dessa natureza, e vamos incentivar os irmãos a terem um isolamento piedoso. Quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja convosco. Pastor, muito obrigado. Pastor, um abraço. Obrigado, pastor. E um abraço a todos que acompanharam. Obrigado, pastor. Obrigado por tudo, viu, pastor? O senhor é uma bênção na minha vida. Amém. O senhor é um homem que é uma inspiração. Que Deus abençoe ricamente a vida, a família e o ministério. Abração. Amém. A você também, e ore por nós. Amém, com certeza. Tchau, gente. Deus abençoe. Até sexta-feira. Tchau.